E estamos no ar! Este aqui é o Motorsport Business, o seu segmento de negócios do mundo do esporte a motor aqui na Motorsport TV Brasil. Ao meu lado eu tenho hoje a honra de receber a CEO dos Sertões, do maior rally das Américas. Eu vou exagerar um pouquinho, o maior rally do mundo, mas esse é um papo que muita gente ainda não está preparada para discutir. Mas independentemente disso, o rally mais importante do nosso país, e é uma grande honra, como eu disse aqui, Leonora, muito obrigado pela sua presença aqui, prestar um tempinho aqui com a gente para bater um papo sobre os Sertões e tudo que envolve esses eventos, não só o rally, até para explicar para a galera, né, como é que funciona hoje. Os Sertões hoje não se prende apenas ao rally, mas explicar tudo direitinho. Mas antes, como é tradicional aqui no nosso Motorsport Business, inclusive, estou aqui ao lado de Guilherme Longo. Desculpa, Gui, mas a honra... Temos convidados mais importantes Exatamente. na mesa hoje. Eu queria que você explicasse a sua trajetória dentro do motorsport, não, dos Sertões, do esporte a motor, até você chegar a essa posição que você está hoje, desde 2024, como CEO dos Sertões. Seja bem-vinda mais uma vez. Bom, muito obrigada pela oportunidade. Muito bom falar um pouquinho aqui da corrida que a gente tem, né, para colocar de pé um evento desse tamanho, essa corrida fora das pistas, né? Bom, minha trajetória nos Sertões é longa. O Sertões está indo aí para a 32ª edição e a minha história com Sertões começou já fazem 22 anos. Uau! Tem um tempinho e o meu primeiro contato, né, com o evento, eu estava, né, do outro lado, né? O Sertões, ele tem uma característica de estar sempre inovando os roteiros. Então, né, de largada, de chegada, a gente eventualmente passa pelas mesmas cidades, mas as rotas são sempre diferentes. E a primeira vez que o Rally dos Sertões largou de Goiânia, em 2002, eu era estagiária na Secretaria de Turismo do Governo do Estado. Legal. Então, e obviamente um evento como esse, que o pano de fundo é o Brasil, ele não acontece sem as parcerias com prefeituras, com os governos estaduais e com o governo federal. Né? O evento não acontece dentro de um autódromo. O pano de fundo são as estradas, né? Então a gente tem todo esse envolvimento. E na época a Secretaria de Turismo, então, que dava todo esse suporte e esse apoio para o evento no âmbito do Estado. Isso foi tão legítimo que dessas 32 edições, 16 os Sertões largou de Goiânia. Né? Então, com certeza foi a cidade que mais, né, sediou aí. É a cidade mais identificada, certamente. Sim. E ali começou a minha história, né? Assim, acho que o meu primeiro contato com esse mundo, né, de evento esportivo e de motorsport. E, obviamente, um evento de uma magnitude, né, aí enorme, consolidado. Conheci esses bastidores do que né, um pouco essa organização e o que envolvia toda essa logística. E fiquei nesse outro lado aí por 4, 5 anos. Depois, acabou que a minha trajetória ali acadêmica me levou para Brasília, onde eu fui fazer mestrado e fiquei em Brasília por 10 anos. Mas nesse período, como eu já tinha me envolvido, né, com o evento e criado até uma relação ali com o então dono dos Sertões, que era o Marcos Moraes, comecei ali num processo de ser consultora dos Sertões e dentro desse papel de da onde os Sertões largam, onde os Sertões chega, porque a minha formação é turismo. Então, eu sempre me relacionei muito bem com as secretarias de turismo aí dos estados e fiquei nesse processo de aonde o Sertões pode largar, aonde pode chegar, porque eu acho que essa decisão ela impacta, obviamente, tecnicamente na prova, mas também impacta na questão de logística, de produção, a turma adora chegar na praia, né? Então, eu fiz esse trabalho aí por muitos anos, até que o Marcos me chamou para eu mudar para São Paulo, então eu morava em Brasília, e trabalhar exclusivamente para os Sertões. Isso foi em 2018, que eu vim para cá,
E aí, muito também nessa função, né, com institucional e um pouco de produção. A empresa acabou sendo vendida em 2019, entrou um novo grupo, né, aí na sociedade. E desde então eu fui caminhando até me tornei sócia e COO, então fiquei à frente de toda a parte de operações dos Sertões. Em 2021, o Sertões deixou de ser uma empresa só de motorsport e se tornou uma plataforma multi-esportes, trazendo kitesurf e mountain bike. E no começo desse ano, então, eu assumi aí a cadeira de CEO, né? Depois eu acho que ter ali uma trajetória onde eu acho que atuei em diversas áreas da empresa, entendendo um pouquinho aí de tudo, né? E de como que é colocar de pé um evento com uma logística como é o Rally dos Sertões. Maravilha, Guilherme. Leonora, você estava conversando, né, um pouquinho antes da gravação começar e você contou um pouco dos desafios logísticos de colocar um rally do tamanho dos Sertões de pé. Eu queria esmiuçar alguma dessas questões. A primeira, você já falou por cima, né? Saber onde largar, saber onde chegar. Como que é feito a rota de um rally como os Sertões, que envolve muitos estados, que envolve conversar com muitas secretarias, com governos, com prefeituras? Mas, e também a questão da rota propriamente dita, saber por qual cidade vai passar, a questão do terreno, montar mesmo o trecho Não dos repetir Sertões. trechos para não facilitar a vida para os Exatamente. pilotos. Bom, isso é um super desafio, até para a gente sempre garantir esse ineditismo, né? E é curioso, porque recentemente, aí trocando, né, experiência com um outro organizador de evento, até de bike, ele falou, não, meu roteiro todo ano é igual, né, o trajeto é igual. Eu confesso que me deu ali um pouquinho até de inveja, porque eu falei, nossa senhora, que maravilha, porque você está ali, né, você está sempre conversando ali com a prefeitura, já conhece o seu evento, tempos e movimentos, e a gente tem esse desafio. Todo ano eu tenho que ir lá explicar, né, seja para a prefeitura, para o governo, o que é os Sertões, como que funciona. E a decisão, obviamente, o peso principal nessa tomada de decisão de escolha é técnico. Não é? Nós somos um evento off-road e, obviamente, locais no Brasil para a prática de um rally off-road cada vez está mais difícil, porque eu preciso de locais também menos populoso. Então, quando a gente fala do sul, até do sudeste, cada vez é mais desafiador ter rally, né, percorrendo por aqui. Então, a tendência natural é centro-oeste subir. Então, o primeiro peso é o técnico. Então, geralmente eu faço essas provocações de largada e chegada, porque tem um peso também institucional. O Estado, a cidade tem que querer receber o evento. Então, assim, não adianta, tecnicamente, fazer sentido uma cidade ou um estado, se do ponto de vista institucional, se a prefeitura ou aquele estado não tiver interesse em receber. Então, a gente tem aqui, né, esses pesos e essas definições que são alinhadas comigo e com o diretor técnico. Eu faço essas provocações. Olha, por que não largar de Brasília? Aí aqui eu até faço um parênteses rápido para contar como que foi essa história, já trazendo para essa edição que a gente larga e chega em Brasília. É inédito isso. Foi um evento que eu tive em Brasília o ano passado, no começo do ano, o Capacete de Ouro, é uma premiação. E aí teve um discurso do governador do Distrito Federal e o presidente do banco do BRB, onde eles falaram que eles queriam transformar Brasília na capital do automobilismo. Eles estão reformando, inclusive, o autódromo, né? E estão investindo muito no automobilismo. E aquilo ali, acho que me deu esse clique. Falei, gente, vamos largar de Brasília. Eles querem transformar aqui na capital do automobilismo. E aí, na mesma hora, eu já fiz a provocação do diretor técnico. Faz sentido largar de Brasília? E eu acreditava que sim, porque a gente largou de Goiânia 16 edições desses 32 anos. Então, é uma região que você sai dali, se você vai para a direita, para a esquerda, se você sobe, você tem terreno propício para rally. Ele falou, faz sentido. E aí, a partir dali, eu já fiz a primeira provocação. A gente sempre leva isso pro governador e fazia sentido. Então, ali começou. E aí, obviamente, o cenário ideal, e não é fácil encontrar, né? Que é uma cidade que
tenha estrutura de hotelaria, restaurante, aéreo, e conjugar isso com essa parte técnica, às vezes a conta não fecha. Sim. Porque, como eu falei, cada vez os locais menos populosos são menores. Esses locais não têm essa infraestrutura que a gente precisa para uma caravana de 2.000, 2.500 pessoas. Mas, depois de definido esse ponto, vamos largar de cidade X e chegar na Y, hoje em dia, graças à tecnologia, a gente tem muitas facilidades. Então, a gente começa um levantamento pelo Google Earth. Legal E aí, hoje, a gente tem um diretor de prova que está com a gente há mais de 20 anos, que a gente chama ele até de Do Maps, que ele é quase um Google Maps ambulante. E ele já na cabeça dele, ele já começa, né, a desenhar. E aí que a gente vem com esse roteiro. Poxa, então tá, vou largar de Brasília. Então, de Brasília eu vou para a direita, para a esquerda. Faz sentido aqui essa especial, que é como a gente chama, né, as etapas onde a prova é cronometrada. E a gente tem também já, assim, um mínimo que a gente quer fazer de especial, para a gente poder ter essa noção de qual que é a próxima cidade anfitriã, que são cidades dormitórios. Sim. E aí a gente vai definindo cidade por cidade. Às vezes a gente entra com umas dificuldades muito grandes, porque os Sertões hoje têm uma estrutura enorme. Para vocês terem noção, onde a gente monta as nossas vilas, que são as áreas de boxe, toda essa infraestrutura, é uma área de mais ou menos 70 a 80 mil metros quadrados. É muita coisa. É muita coisa. E esse ano tem cidades como Santa Maria da Vitória, que é uma cidade pequena, que eu tenho que achar uma área desse tamanho, e eu tenho que achar leito para essa caravana. E não tem. Então, mas isso também é os Sertões. Você vai saber que aquele dia, né, ou você vai dormir mal, ou você vai ter que dormir na barraca, ou você vai procurar alguma cidade do entorno para poder se hospedar. Porque eu não consigo ter todas as cidades anfitriãs com um número mínimo de leitos que atenda a nossa caravana. E esse é os Sertões, né? Não tem perfumaria, não tem carpete vermelho. Faz parte. O que é bacana é que as pessoas elas já vão com esse pensamento, com esse mindset de que, assim, ali eu vou passar perrengue. É um senso de aventura quase, né? É total. Você tem que saber, assim, a gente fala muito, se você tiver ali oportunidade de dormir, dorme, oportunidade de comer, come, oportunidade de ir no banheiro, vai. Porque você nunca sabe qual que é a outra oportunidade que você vai ter para fazer isso. Sabe? Eu sei que todo ano, quando a gente fala de Sertões, as pessoas envolvidas nos Sertões sempre falam também da questão social. E minha pergunta, algumas perguntas, nenhuma só, são: você particularmente acompanha toda a caravana, está ali em loco observando. Como que funciona esse trabalho social durante o rally? E qual, pelo menos uma história que talvez tenha te marcado mais nesse longo período de... Eu não vou falar longo período, nessa grande experiência que você tem com os Sertões. Pergunta difícil, né? Eu falei que a gente não ia facilitar aqui, não. Bom, o que a gente até fala muito, né? Que eu acho que hoje a nossa principal corrida é pro legado social. E, novamente, diferente dessas provas que acontecem em autódromo ou em grandes cidades, né, o pano de fundo é o Brasil, e é o Brasil profundo. E aí a gente se depara com grandes mazelas, desde a questão de acesso à saúde especializada, a questão de saneamento básico, alimentação segura. E isso não pode passar despercebido, né? Assim, acho que o automobilismo por si só é um esporte que envolve muito recurso financeiro. Então, não faz sentido a gente passar por essas cidades, e aí eu dei o exemplo de Santa Maria da Vitória desse ano, com uma caravana repleta de recursos e só levantar poeira. Então, eu acho que antes de se falar muito de ISD, o Sertões já era ISD. E hoje a gente tem o Instituto Sertões e um hub de iniciativas sociais que hoje a gente está com 7 iniciativas sociais, não se limitam a isso, a gente está sempre aberto para estar abraçando novos projetos e fazer a diferença na comunidade, na vida dessas pessoas, porque isso é que faz com que os Sertões dure mais do que 24 horas. Porque você vai estar com a gente, você vai ver, eu vou passar em Santa Maria da Vitória, a gente chega lá, a gente fica 24 horas na cidade com essa caravana. Com toda a nossa parte social, isso é o impacto à vida das pessoas e faz com que os Sertões dure muito mais do que isso, seja com as ações de educação, de saúde e ambiental.
Então, assim, falando de projetos e de iniciativas, né, que tocaram, eu acho que tem... Como experiência própria sua. Tem várias, né? Assim, eu vou... Me permite falar duas ao invés de uma Claro. só? É difícil, né? Assim, teve uma que me marcou muito. A gente faz um concurso de artes com a Secretaria de Educação dessas cidades. Acho que para engajar a criançada, para elas saberem que a cidade dela vai receber o maior Rally das Américas. São cidades que não recebem grandes eventos, né? Sim. Então, é uma forma de trazer e explicar, e de uma forma lúdica, educativa, né? Incentivar o hábito da escrita, da leitura. E foi no ano da pandemia, num desses concursos que a gente fez, o vencedor era o Andrei, eu lembro o nome dele, e ele estava 10 anos de idade, ele estava passando por um tratamento de leucemia. E aí, ele estava até internado no momento onde a gente faz a premiação. O pai dele foi receber o prêmio. E a redação dele, ele fez uma analogia aos sertões, né, falando que da corrida da vida dele, e que nesse processo do tratamento, a navegadora era a mãe, e que estava guiando ele, e que assim como os pilotos do rally, ele ia vencer essa batalha. Né? E aí, aquilo ali eu acabei fazendo uma vídeo com ele ali, porque ele tinha vencido e tal. Depois acompanhei ele, né? Ele, enfim, o tratamento encerrou, ele tá bem, graças a Deus. Mas é um cara apaixonado, é um menino apaixonado pelos sertões, e aquela história ali, assim, né? Acabou, toca muito a gente, e de forma que a gente, né, trouxe ali um brilho para os olhos dele. Então, foi uma situação ali muito bacana e que marcou, e que a gente passando de novo ali naquela região, com certeza eu quero que o Andrei venha ali para viver isso de perto, né? Porque no momento ele estava hospitalizado. E aí tem uma outra história que eu acho assim fantástica também, porque não é só a organização dos sertões que está envolvida com esse impacto social, os nossos pilotos também acho que têm esse olhar e se deparam com essa realidade, né, do Brasil. Então, a gente tem um competidor, o Mário Marcondes, piloto de carro, e em 2021 o carro dele quebrou. Isso é uma coisa super comum no rally, o carro quebra, e aí você só pode também ser ali acessado pela sua equipe de apoio depois que a prova terminou de passar. Então você fica ali, às vezes, né, um período grande esperando a equipe, a água dele acabou, mas sempre você tem algum casebre no meio ali do nada para te dar uma força, e a gente é sempre muito bem atendido pelo nosso brasileiro, né? O brasileiro é muito... tem uma hospitalidade incrível. E o Mário foi lá pedir água, porque a água dele tinha acabado, obviamente, estava com sede, né? E eles gentilmente serviram água, só que a água era amarela. E o Mário tem uma empresa de infraestrutura no Paraná, voltou depois do rally para lá e falou assim, a gente tem que criar alguma coisa que seja, né, de fácil acesso, simples, fácil manuseio, porque acho que eles têm direito, pelo menos, a uma água filtrada. Sim. E aí ele criou um projeto muito simples de um filtro, que é com balde, uma coisa, né, com uma tecnologia que funciona e é prática. E desde, então, de 22, 23, a gente está indo para a terceira edição. Durante o trajeto, a gente acaba identificando famílias numa situação como essa, e a gente faz doação de filtro. Que legal. Para essas famílias e comunidades. Então, acho que é uma história também muito, muito bacana, né? E que, de fato, como eu falei, impacta vidas, muda, né? E esse é um pouco do nosso propósito. Não, e é legal isso porque eu acho que o rally, mais até do que o automobilismo de pista, permite isso, né? O contato mais próximo com as pessoas, com a população por onde passa. E até minha próxima pergunta vai em torno disso. Você mencionou um ponto que eu queria tocar nessa entrevista, que era a pandemia. O automobilismo de pista é relativamente fácil você manter um campeonato. Você vai para o autódromo, portões fechados, você sai, você vai para o hotel, você não precisa ter contato. O rally não tem isso. Você passa pela cidade, vocês têm os projetos sociais que lidam diretamente com as pessoas. Como é que foi manter não só a organização do evento propriamente dito, mas também os projetos sociais durante a pandemia, essa fase de isolamento que a gente teve, em especial 20 e 21, quando ainda não tinha vacina? Foi desafiador, foi muito desafiador, mas é assim, até curioso, né? Porque eu assim, sempre estou me perguntando como que a gente conseguiu, de fato, porque a gente fez rally em 2020, né? Fizemos em 2021 também.
foi um grande aprendizado, mas eu acho que o rally mais difícil de fazer sempre é o próximo, né? Então, esse ano eu tô achando que é o rally mais difícil de fazer de todos. Mas assim, eu acho que as crises também, elas trazem oportunidades. E aí um dos nossos projetos sociais, que é a SAS, Saúde e Alegria nos Sertões, acabou da pandemia também inovando e sendo aí uma das pioneiras, né? A telemedicina até então não era regulamentada. E a gente começou a fazer um atendimento via telemedicina com esse projeto, que é levar medicina gratuita e especializada para essas comunidades. Então, esse é um projeto também, né, um dos principais pilares que a gente tem. Infelizmente, nessas cidades pequenas, você tem um clínico geral. Então, você não tem ali um cardiologista, você não tem um oftalmopediatra. E a SAS faz isso, e muitas das vezes zera a fila do SUS nessas cidades por onde a gente passa. E aí, em 2020, então, a SAS começou, é pioneira, já recebeu vários prêmios de empreendedorismo social, já foi premiada em Davos, levando medicina, né, através da telemedicina. A gente chegou inclusive, a instalar containers que tem ali uma estrutura básica para fazer esses atendimentos remotos nessas comunidades, e isso ainda se mantém, né, isso acaba permitindo a gente alcançar, né, mais pessoas. Então, esse projeto a gente conseguiu manter ele, a SAS, durante a pandemia. Até hoje a gente faz vários atendimentos via telemedicina. E a gente, em 2020 especificamente, né, que eu acho que isso foi também um desafio, que era a questão da fome. Então, a gente fez um rally solidário e a gente levou cesta básica, e a gente fez também um formato diferente. Ao invés de sair de São Paulo com uma carreta com cesta básica, a gente fez uma campanha e eu comprava os alimentos, né, dos micro e pequenos empreendedores locais, porque eu também estava ativando ali aquela rede, e o Sebrae nos deu esse suporte de identificar quem eram esses empreendedores, e doava localmente. Então, eu acabei ativando ali de duas formas, né? Girando a economia também. Girando a economia, porque, obviamente, esse empreendedor ele também estava numa situação vulnerável com a pandemia, e mapeando as famílias que estavam ali também numa situação vulnerável em função da alimentação. E a gente fez uns sertões que a gente chamou de bolha em bolha, que também foi, assim, muito desafiador, porque você controlar as pessoas, e elas não podiam ir para o hotel, elas tinham, né? Foi um ano que todo mundo tinha que acampar, e a gente fazia uma vila fechada. A gente está falando de 2.000 pessoas, né? Se deslocando todos os dias de um ponto para o outro. E a gente também tinha um longo controle ali com a nossa equipe médica. A gente tem uma estrutura de resgate médico, né, muito robusta. A gente está falando de um rally de velocidade, então sim, isso é fundamental. E graças a Deus a gente não teve nenhum problema. O que de fato é ruim? É que a gente não teve esse contato com as comunidades locais, que é um grande, acho que, valor que tem dentro do evento. É um evento aberto ao público, então se você chega nessas cidades, não tem ingresso para entrar. Você chega, você vê ali a área de box, né, com os carros, e são carros assim de milhões de euros, onde está ali o mecânico montando, o piloto. Então, é um evento muito acessível, diferente de eventos, às vezes, que acontecem em autódromos, em locais fechados. E a pandemia acabou, em 2020, limitando isso. Em 2021, a gente fez um modelo híbrido, onde a comunidade tinha acesso, mas era um acesso limitado, a vila não era aberta para todo mundo, tinha todo ali um procedimento para acessar, de teste, né? Então, assim, foi muito desafiador, mas eu acho que foi muito importante a gente manter, porque, com certeza, fez diferença até para essas cidades onde a gente passou também durante 2021. Legal. Agora, mudando um pouquinho o foco da nossa conversa, você falou da sua trajetória, falou da mudança de gestão, que a gente pode considerar recente dos Sertões, mas falando de negócio em si, como que os Sertões administram essa questão do retorno aos patrocinadores? O que um patrocinador vai ter de retorno ao investir no projeto, podemos dizer assim, nem um rally, mas depois você pode até falar hoje no desdobramento do que é os Sertões, né? Não só como rally, mas do que o patrocinador vai encontrar nos Sertões, além do retorno. Bom, eu acho que, assim, quando a gente fala
2.000 pessoas, ou quando a gente se restringe ali aos nossos competidores, você tem um público muito qualificado. Né? Então, tem muitas marcas que nos procuram porque quer falar com esse público ali, que a gente está falando de mais ou menos 350, né, 400 competidores. É um público AAA e você tem uma oportunidade de estar ali, né, dialogando, impactando esse público. Então, muitas das marcas querem acessar esse público qualificado. Os Sertões tem uma particularidade também, que a gente fala da capilaridade. Né? A gente sabe que os grandes eventos hoje estão muito aqui no eixo Rio-São Paulo. E tem marcas que querem chegar nesse Brasil profundo. Uhum. Então, é o jeito de você chegar em Formosa, em Santa Maria da Vitória, Luiz Eduardo Magalhães, e conversar não só com esse público dessa caravana, mas com essa comunidade, impactar, né, essa população. Então, acho que são dois acho que atributos que os Sertões têm e que torna isso também que acho que valoriza em termos de negócios e de business para o evento. E, com certeza, não posso deixar de falar do impacto social, porque grandes marcas hoje querem eventos que têm esse impacto socioambiental. Então, o Sertões, apesar também de ser um evento motorsport, ele é um evento que a gente fala que é 100% aventura e 0% carbono, onde a gente também neutraliza as emissões, onde a gente vai além de zerar a pegada de carbono, né? Tem toda uma ação social, onde a gente também tem oficinas de educação ambiental e né, plantio de horta orgânica, que a gente também deixa como legado. Eu acho que muitas marcas buscam isso. E são poucos eventos hoje esportivos que têm também essa preocupação. Hoje tem muitas marcas que chegam para falar assim, olha, quero conversar com você, não é por causa da sua dimensão esportiva, é pelo impacto social e ambiental que os Sertões gera. E eu acho que isso também um valor enorme, porque a gente tem muitas marcas endêmicas hoje com a gente, né? De combustível, de óleo, montadoras, mas a gente também traz marcas que não são endêmicas e que estão ali por esses atributos, seja para conversar com um público qualificado ou pelo que o Sertões representa, que vai, acho que, muito além também de um evento esportivo. Tem muito de lifestyle, de pessoas que estão ali porque tiram férias para correr, não é porque são competidores e vivem, né, do esporte. Então, tem uma pegada de estilo de vida e de amor por essa adrenalina, pelo que o Sertões representa, que vai além do esporte em si. Então, acho que as marcas hoje buscam muito isso, né? Esse conteúdo que é legítimo e que é genuíno, e que eu acho que o Sertões possibilita. E principalmente de ser uma plataforma de teste, porque eu acho que tem muito isso. Se você está ali no Sertões e se seja, né, o seu combustível, ou, né, o seu carro, ele aguenta, é uma plataforma de teste para essas marcas, para falar assim, pô, aqui eu tenho um atestado que o produto é bom. Leonora, você falou bastante aí sobre a questão de ESG, ser um evento carbono neutro. Querendo ou não, o off-road é uma modalidade do automobilismo diretamente afetada por esse momento que a gente vive, a questão das mudanças climáticas também. Eu queria saber o quanto que você, já acompanhando os Sertões há tantos anos, o quanto que de fato isso acaba alterando para vocês em termos de planejamento, sei lá, alguma área que vocês gostavam de passar no passado e que hoje, sei lá, era uma floresta, foi desmatada. O quanto que isso acaba afetando também para vocês? Bom, aí até explicando aqui, que eu acho que é importante, porque, né, como a gente falou, é um evento que desperta curiosidade, às vezes as pessoas não entendem também como que funciona na prática. Primeiro, a gente não desmata nada. A gente não abre nenhuma estrada. A gente dá uso às estradas existentes. E aí, por isso que essa logística é, né, tão complexa, porque a gente usa, né, estradas vicinais, que às vezes, de fato, tem o uso ali, seja pelas pessoas que têm alguma propriedade na região, eventualmente ônibus escolar que tem que passar para acessar escolas nas cidades. Então, eu dou uso a essas estradas. A gente tem uma equipe chamada Limpa Trilha, que depois que a competição passa, ela vem e aí não só identificando se teve um mata-burro que teve algum problema, uma cerca, ou se derramou óleo, ficou alguma peça do carro e recolhe, porque uma das nossas premissas é deixar igual ou melhor do que a gente encontrou.
o que é o grande impacto, né? Eu acho que pra gente é porque o Brasil, que é essa beleza, né? A gente tem muitos parques, a gente tem muita área de proteção ambiental, e aí, eventualmente, eu tenho que ou iniciar um diálogo com o ICMBio para uma autorização, ou eu tenho que desviar. E isso acontece todos os anos, né? Assim, ó, identifiquei. Esse ano a gente tem um parque lindíssimo, que é o Parque Terra Ronca. É uma região que a gente vai passar próximo, onde a gente faz uma reunião e aí a gente identifica. Tem uma área de amortecimento, dá para passar? Dá para passar, só que aqui você tem que ser zona de radar. O que é zona de radar? O carro tem que passar 40, 50 por hora. Mas aí isso vai impactar na prova, então vamos desviar. E esse ano a gente acabou optando até por desviar, porque fazia mais sentido. Então, a gente é muito atento a isso. Se existe a possibilidade de passar por área, seja reserva indígena, onde a gente já passou, a gente já negociou com o FUNAI, a gente vai conversar com todos esses órgãos, com essas instituições. Tendo viabilidade, a gente passa, porque uma também das nossas premissas é dar visibilidade para esses tesouros que a gente fala que o Brasil tem. Então, em 2022, a gente passou pela Ilha do Bananal, Sim. que é um tesouro e pouco conhecido, né? E a gente quer dar essa promoção para esses lugares. Passamos pelos cânions do Viana. Então, tem muitos lugares que a gente acredita que os Sertões acaba sendo essa vitrine. Para que depois, se você está competindo, você fala assim, eu quero voltar aqui a passeio. Mas sempre com esse olhar de Sim. Pode, em que circunstância, em que condição. Então, óbvio que é desafiador para a gente, como você está falando, num momento onde, né, a principal pauta é a questão de mudança climática, e por isso a gente tem uma área, né, dedicada a isso, e de que forma que os Sertões conseguem ter uma curva de sustentabilidade. Seja com a gente já teve, né, o TV híbrido, fazendo teste nos Sertões, seja apostando, né, no etanol, e de que forma que, né, a questão do gerador biocombustível. Então, tem todo hoje um time pensando de que forma que a gente trabalha para cada vez ser um evento mais sustentável. Porque a gente espera que os Sertões tenham muitos anos aí pela frente. Eu vou pedir para ela dar mais detalhes da edição desse ano, Gui. Se tem mais algum questionamento? Tenho uma que acaba entrando um pouquinho na questão desse ano, né? A gente vive uma era hoje em que presença é tudo. E aí, falando de transmissões, falando de engajamento em redes sociais, e diferentemente do automobilismo que acontece nas pistas, é muito difícil você ter transmissão de rally, porque são provas longas, envolve uma estrutura muito grande, deslocamento. Como que o Sertões faz para ganhar relevância nessa era das redes sociais, tendo esses fatores limitantes? Esse acho que talvez é o nosso maior desafio, né? E eu tenho falado muito que o Sertões, hoje, ele é uma empresa de conteúdo que faz evento, e não uma empresa de evento que tem que ter conteúdo. Porque né, essa é a era que acho que tudo que a gente faz tá ali, se resume em conteúdo. E é desafiador, né? Porque para quem não entende, não é um circuito a nossa prova, né? Geralmente é uma linha reta. Então, é difícil, e às vezes eu tenho ali etapas especiais de 400, 500 quilômetros. Então, eu não consigo ter uma transmissão íntegra da competição. Mas, mais uma vez, a tecnologia vem para ajudar, seja com câmera on-board, seja com drones, e também com, né, internet satelital, que permite a gente ter alguns ao vivos no meio de uma especial. Ainda é desafiador porque eu estou falando de pequenos momentos, mas, obviamente, a gente consegue ter ali resumos, né, das etapas e trazer um pouco, eu acho que desse espírito que os Sertões têm ali da competição, né, do carro 1 com o carro 2, que está ali com segundos de diferença, a emoção dos competidores por trás da etapa, que eventualmente, assim, eu falo que os Sertões é uma fábrica de conteúdo, são muitas histórias acontecendo ao mesmo tempo, e não só na pista, mas no bastidor também. É desafiador, mas hoje tem muitas coisas que nos ajudam nisso, porque, assim, o que eu quero hoje? Na hora que a gente passa em comunidades pequenas, e eu não estou nem falando de cidades anfitriãs, mas às vezes a gente vai passar esse ano, por exemplo, em São Domingos, que é uma cidadezinha muito pequena ali no interior de Goiás, que sei lá, se tiver 20 mil habitantes, não sei. Mas eu quero que
não só ali esses 20 mil habitantes tenham noção do que é, sabe, essa emoção do rally, porque é muito emocionante. E aí é o desafio, por isso que a gente precisa de parceiros como vocês para dar essa visibilidade, porque por trás da competição tem essa emoção, que eu acho que quem gosta do esporte é o que busca. E não só através desses momentos ao vivo que a gente tem em largada, no meio, na chegada, e com vários parceiros que a gente tem aí de mídia, para poder levar um pouquinho dessa emoção e que as pessoas, né, que estão em casa se identifiquem e começam até a falar assim, e torcer, né, por um, por outro. A gente tem histórias assim incríveis, como, né, a Moara, que é uma piloto de moto que está aí, corre os Sertões desde os 18 anos. Então tem mais de 20 anos que ela é piloto. E é muito bacana isso, mas é desafiador fazer essa transmissão por todo o formato do evento. Mas a tecnologia tem ajudado muito. Esse ano a gente tem um ao vivo do Super Prime, que é esse Qualify, dá um gostinho dessa disputa. E vai ser no dia 23 de agosto à tarde. E a gente conta com vocês para ajudar a dar essa visibilidade para os Sertões e com essas várias histórias que tem, não só na prova em si, mas no bastidor. Então não preciso nem lembrá-los de que você terá a cobertura completa aqui. Então você pode falar para a gente, dando mais detalhes da edição desse ano, de 23 a 31 de agosto. Isso. E os destaques, de onde começa, onde passa, onde termina. O que é importante também, né? Que assim, a gente chega em Brasília e já monta essa estrutura que eu falei para vocês, dessa área de boxe, que é aberta ao público, né? A partir do dia 20 de agosto. Então, né, a turma que está em Brasília, ou que mora perto, ou que quer ir, a partir do dia 20 de agosto. Então, até o dia 23, a gente vai estar ali com essa estrutura montada no estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha, né, que também é um cartão postal de Brasília. No dia 23 acontece, né, o prólogo e o Super Prime, que é esse Qualify, para ver a ordem de largada do dia 24. No dia 24, então, é o dia onde a gente deixa Brasília. Como eu falei, a gente não sai acelerando ali da esplanada dos ministérios, ninguém precisa ficar preocupado, né? Esse é um ponto, enquanto a gente está fazendo esses deslocamentos, a gente tem que seguir a legislação de trânsito brasileira, e aí a gente conversa com a Polícia Rodoviária, com o Departamento de Estrada e Rodagem, porque, curiosamente, as nossas motos e os nossos UTVs não são emplacados, então a gente precisa também de licença para trafegar nessas áreas. E aí a gente vai para Formosa, a gente já entra em Goiás, né? Saindo de Brasília, não tem como pular Goiás. De Formosa a gente já vai para Bahia, Santa Maria da Vitória. Depois a gente chega no berço do agro, que é Luiz Eduardo Magalhães. E esse ano o formato dos Sertões também é um formato inédito, porque é um formato de laço. Eu acho que isso é uma tendência mundial, porque você consegue otimizar, né, principalmente para as equipes, para as estruturas que são muito grandes, são deslocamentos menores, mas a prova em si, né, continua com o mesmo percurso, o mesmo tamanho, e tão desafiadora quanto. Aí em Luiz Eduardo Magalhães a gente fica ali 3 dias fazendo laço. Então a gente, né, o que é um laço? Então um dia eu vou para cima, um dia eu vou para a direita e vou para a esquerda. Sempre então, indo e voltando ao mesmo lugar. Indo e voltando para o mesmo lugar. O Dakar tem feito isso também nos últimos anos na Arábia Saudita, né? Isso, Então, assim, um formato que acho que várias provas estão buscando. Do ponto de vista econômico também, você tem uma economia que você fica ali naquela cidade, desloca menos. Do ponto de vista de segurança, também é bom para as equipes, porque tem um cansaço muito grande ali das equipes que trabalham, né? Você pode ficar baseado numa cidade que tem uma estrutura um pouco melhor também. Um pouco melhor, Luiz Eduardo Magalhães tem uma estrutura um pouco melhor. E depois a gente já começa a voltar e a gente passa em Formosa novamente e chega em Brasília no dia 31, que é um sábado. Também passa o sábado todo ali com a rampa de chegada, os competidores chegando ao longo do dia e também aberto ao público. Maravilha. Leonor, eu quero agradecer demais a sua participação aqui. Eu acho que foi uma aula que a gente teve aqui sobre os Sertões. Tem muita coisa para falar, mas durante todo esse período aí, pós também, você que está acompanhando a gente vai acompanhar a cobertura no motorsport.com. Eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, estou super feliz que vocês vão acompanhar com a gente essa edição. Não tenho dúvida que tem muito entretenimento, né? É competição, é esporte, mas tem muito entretenimento e muita história, né? Muita história bonita por trás dos pilotos, por trás dos projetos sociais. Então, acho que, né, convidar a turma para ficar ligado, porque eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Com certeza.
Guilherme, obrigado, Guilherme, que vai Eu nos já estou representar. animado para essa viagem, cobrir o primeiro Não rally em facilitem. Não, e eu vou te falar que tem trote, viu, pros primeiros. Gostei. Eu gosto, Agora, vamos nessa. agora eu fiquei feliz. Mas é isso. Eu fico feliz também com a sua colaboração. Se você, obviamente, curtiu esse vídeo, dê o like, também se inscreva. Eu falo, se inscreva no canal, ative as notificações. Porque é assim, quando a gente coloca um conteúdo tão bacana como esse no ar, você não perde tempo e já assiste. E espalhe pra galera toda sobre os nossos conteúdos aqui do Esporte a Motor. O Motorsport Business desta edição aqui fica por aqui e nos veremos em uma próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.